Boa noite. Uma mulher de 47 anos foi morta a tiros na madrugada de hoje em uma invasão na comunidade Nova Vitória, segunda etapa, na zona leste de Manaus. De acordo com familiares, a casa dela foi invadida por homens armados e o crime pode ter motivação política, já que a vítima foi eleita recentemente como líder comunitária do bairro. O local é de difícil acesso, mas isso não foi problema para os homens que invadiram esta casa na madrugada de hoje. Eles procuravam pela líder comunitária Rosenira Soares de Souza, de 47 anos, que morava aqui com o marido. Bateram na porta. Aí o esposo dela disse, não abre. Aí ela não ia abrir. Aí chamaram o nome dela. Aí ela foi ver quem era. Quando ela abriu, eles já vinham com a arma já para atirar nela. Aí ela tentou fechar a porta, eles empurraram, quebraram, e entraram. 3 entraram e atiraram nela. Familiares que preferem não se identificar acreditam que o crime tem a motivação política. Rosenira vinha sendo ameaçada desde que ganhou a eleição para a líder comunitária do bairro onde mora, em junho deste ano. Estava o esposo dela ao lado dela, e ele disse também que para não atirarem nela, não matarem ela. Eles disseram que não era nada com ele, só era com ela, Era por questão política, por isso que estavam fazendo aquilo. No local impera a lei do silêncio e nenhum dos vizinhos se sentem à vontade para falar sobre o assunto. Eu estava dormindo em casa quando eu escutei os tiros, mas eu não sei de nada, eu não vi nada. Mas foi muitos tiros e depois, com mais de uns 10 minutos, atiraram mais lá para cima. Mas foi muito feio mesmo. A investigação do crime está sendo conduzida pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um homem que se passava por advogado e até por delegado foi preso na capital acusado de estelionato. Pelo menos 20 pessoas denunciaram Daniel Gomes Teixeira de Andrade, de 49 anos, por vários golpes praticados na cidade. Um deles foi em um posto de combustíveis na zona Centro-Sul, onde, segundo a Polícia Civil, o suspeito encheu o tanque do carro, mas não pagou. Para os frentistas, ele alegou que buscaria o dinheiro em uma unidade policial próxima, onde atuava como delegado. Além do crime de estelionato, o suspeito também vai responder por falsidade ideológica. E a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações apresentou esta manhã 5 suspeitos, incluindo uma menor de 17 anos, de praticarem assaltos em pelo menos 6 lojas de eletroeletrônicos na capital. Um 6º suspeito está foragido. De acordo com a Polícia Civil, o grupo agia há cerca de 9 meses e com ele foram recuperados 25 celulares e 2 armas. Os suspeitos foram encaminhados à cadeia pública e a adolescente à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Foi realizada hoje na capital a 2ª audiência de instrução da Operação Alcateia, desencadeada por uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado para apurar a série de homicídios registrados em julho do ano passado após a morte de um sargento da Polícia Militar. Esta manhã foram ouvidos mais 2 policiais militares e um civil que seguem presos, todos réus no processo. Foram ouvidos na 3ª Vara do Tribunal do Júri os policiais militares Bruno Cesane Pereira e Germano da Luz Júnior. Além deles, uma 3ª pessoa, um civil, Janilson Monteiro da Frota. Os 3 são apontados pelo Ministério Público como os assassinos de João Fausto da Costa Neto. João Fausto teria sido morto em retaliação ao latrocínio do sargento da PM, Afonso Camacho, assassinado a tiros quando deixava uma agência bancária em julho do ano passado, de onde havia sacado R$60 mil. Então, isso aqui que a gente vai fazer hoje, a instrução que a gente vai fazer hoje, com relação a um processo desse primeiro núcleo, de 18 acusados. É assim que a gente vai dividindo. Então, se esses 3 forem verificados a participação deles, eles vão a júri popular. Assim, com relação aos outros que ainda vão ser instruídos no processo.
Pela quantidade de réus, as audiências de instrução da Operação Alcateia não devem terminar este ano, segundo o juiz da terceira vara do Tribunal do Júri. Mas vale destacar que as pessoas ouvidas hoje têm envolvimento em outros assassinatos. Janilson, por exemplo, apontado como um dos informantes do grupo de extermínio que agia dentro da PM, é também acusado de participação na morte de Alexandre dos Santos Marques e na tentativa de homicídio de Leandro Araújo Valério. A polícia só chegou a esta conclusão por meio de escuta telefônica do dia 27 de outubro do ano passado, entre Janilson e um outro PM, o soldado Clebert Cruz de Oliveira. Na conversa, eles acertam uma suposta execução apenas para roubar as armas do suspeito e ainda decidem sobre quem mataria a vítima, que Janilson garante ser vagabundo. Tá ligado, quando tiver no carro, mas é vagabundo, né? Bandido, né, mano? É, pô, vagabundo. O Gelu já viu ele já. A relação de Janilson com outros PMs como facilitador para indicar as vítimas e também conseguir armas para cometer os crimes pode ser constatada nesta outra escuta telefônica, numa conversa com o soldado Germano da Luz Júnior, um dos PMs ouvidos hoje. Fala pra ele, não emprestar muito pra nós, fala pra ele. Ele quer que eu até vá lá com ele agora, pô, eu ia lá chegar lá com ele agora. Mas eu ia falar com ele aí, moleque, vamos pra uma festa agora à noite, um negócio bom aí, ó. Se tu alugar arma pra ele, te paga até o aluguel aí, né? Tá bom então. Às 10 horas, 10 mil eu passo aqui. Beleza. E o Cezanne também? É nesta gravação que surge o nome do PM Bruno Cezanne. Ele é apontado pelas investigações como um dos principais integrantes do grupo de extermínio. De acordo com a perícia, a pistola 380, registrada no nome do militar, teria sido usada em pelo menos 4 crimes. Cezanne deve voltar ao fórum outras vezes para ser ouvido em outros processos. Na audiência de hoje, sobre a morte de João Fausto, apenas uma testemunha que não teve o nome revelado foi acionada. Como resultado da Operação Alcateia, que investigou a série de assassinatos ocorrida no mês de julho do ano passado em Manaus, a Justiça tornou réu 21 pessoas, sendo 3 civis e 18 policiais militares. Nesta fase de audiências de instrução, o primeiro a ser ouvido foi o soldado Magno Azevedo Mafra, no último dia 19. O juiz Mauro Antoni ainda comentou sobre a primeira audiência de instrução que aconteceu aqui na semana passada, sobre a Operação Alcateia. O policial militar ouvido naquela ocasião, como previsto, negou participação do crime, mas não soube responder alguns questionamentos do juiz. Ele negou a participação no delito, mas existe um laudo nos autos que comprova que a arma que matou a vítima era dele, que era cautelada pela PM desde 2012, né? E ele falou que não soube explicar como é que essa arma foi parar no local do crime. Depois de muitas discussões, o Ministério Público do Estado e a CBF entraram em acordo e o jogo entre Brasil e Colômbia, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, será realizado em Manaus. Mas o desconto no preço dos ingressos será de apenas 5% e só na arquibancada superior. Depois de quase 4 horas de audiência, o resultado. O jogo está confirmado, o jogo será em Manaus, Brasil e Colômbia. A redução nos valores dos ingressos não chegou nem perto dos 60%, como pedia o Ministério Público do Estado. O possível do acordo foi que houve uma redução de 5% nos ingressos das cadeiras superiores, que são os valores menores praticados. Então, aqueles que já tiverem adquiridos terão direito ao ressarcimento. A pequena redução de 5% nos valores dos ingressos das cadeiras superiores foi justificada pela Federação Amazonense de Futebol, que disse que a CBF colocou este preço para Manaus por conta da capacidade de público da Arena da Amazônia. 5% não é um valor muito pequeno? Não é, veja bem, é o que eu vou repetir aqui. O que aconteceu foi que a CBF não me informou ao Ministério Público que nós temos aqui 24 mil assentos a menos. Isso justifica 40%, né, em cima dos valores que foram praticados em outras capitais, como no Castelão, como lá em Brasília. Isso representa 2 milhões e 100 mil reais na receita se fosse, né, o mesmo valor praticado em outras praças esportivas. Em contrapartida, a CBF vai abrir os portões da Arena da Amazônia em dias de treino da seleção. Para o governo, que precisa usar mais a Arena da Amazônia, a notícia do acesso do público aos treinos veio em boa hora. Então, será cobrado 1 quilo de alimento para a entrada no estádio, além de uma semana de atividades sociais, com distribuição de camisas autografadas para instituições poderem organizar leilões, visita dos jogadores. Tive contato direto com o Tite, é o primeiro jogo do Tite no Brasil. Então, eles vão
fazer todo um trabalho em cima disso e a gente espera que de uma vez por todas essa celeuma se acabe. A CBF se comprometeu em realizar o ressarcimento dos torcedores que já compraram os ingressos e também o recolhimento deles para numerar os assentos. Os ingressos vendidos serão recolhidos e serão emitidos novos ingressos com a devida numeração, os assentos certos, né? E falando em valores com desconto, agora fica assim. Na arquibancada superior, o valor integral do ingresso, que antes custava R$ 220, deve ficar em torno de R$ 209. E a meia, que antes custava R$ 110, deve ficar em um valor próximo aos R$ 104. A partida entre Brasil e Colômbia em Manaus está marcada para o dia 6 de setembro. E o governo do estado e a prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo nas repartições públicas, exceto nas que oferecem atividades essenciais, nos dias 4 e 9 de agosto, quinta e terça-feira, quando serão realizadas as disputas de futebol da primeira fase dos Jogos Olímpicos na Arena da Amazônia. Já nos dias de jogo da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, que serão realizados fora de Manaus, o expediente será encerrado ao meio-dia. A Justiça do Trabalho condenou 2 empresários amazonenses por manter trabalhadores em condições similares às de escravidão em uma empresa de importação e exportação no município de Humaitá. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho no Amazonas em 2015, após constatar em uma fiscalização o descumprimento às normas de saúde e higiene, além da falta de equipamentos de segurança para os funcionários. Com a decisão judicial, os representantes deverão efetivar a regularização das atividades e pagar uma indenização estimada em R$ 1 milhão por danos morais. Pelo segundo dia consecutivo, motoristas tiveram que enfrentar um grande congestionamento no início da tarde de hoje na Avenida Efigênio Salles, em direção à Bola do Coroado. O motivo era uma obra de recuperação do asfalto realizada em pleno horário de pico. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o serviço era emergencial e, por isso, foi necessária a execução imediata dos trabalhos e a interdição de uma faixa da via. Agentes do Manaus Trans ajudavam a orientar os motoristas. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Coari, a previsão é de muitas nuvens e as temperaturas variam entre 28 e 32 graus. Em Boca do Acre, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Mesma previsão para a Borba, onde a mínima prevista é de 24 e a máxima chega aos 34 graus. A Arquidiocese de Manaus organiza uma caravana de católicos interessados em participar do Congresso Eucarístico Nacional programado para o mês que vem em Belém, no Pará. A viagem será feita de navio e o percurso vai contar com uma programação religiosa. É neste navio que os fiéis católicos vão seguir em peregrinação na Caravana da Fé, organizada pela Arquidiocese de Manaus. Ele possui 3 andares com ambientes climatizados e 20 camarotes. A embarcação sai de Manaus no dia 13 de agosto. Serão cerca de 5 dias de viagem até Belém, no Pará. Tem muito espaço de lazer, espaço de oração e segurança, sobretudo, né? São pessoas idosas que vão também. Tem que ter muito conforto. E será uma programação, será liturgia, oração, missa, reza do terço, um retiro espiritual. A Caravana de Fé quer levar cerca de 500 fiéis para o Congresso Eucarístico Nacional, evento que acontece de 4 em 4 anos. Então, viver a Eucaristia na Amazônia tem um significado muito especial. É um privilégio viver na Amazônia, nessa região, mas é um compromisso também, é uma responsabilidade que nós temos de mostrar ao mundo a possibilidade de viver em comunhão com a natureza, sem destruí-la, um desenvolvimento sustentável, né? Depois de sair de Manaus, o navio vai direto para a capital paraense, com breves paradas nos municípios de Parintins e Santarém.
Morreu na tarde de hoje, aos 89 anos, na capital, o artista plástico amazonense Moacir Andrade. Moacir estava internado desde domingo e não teria resistido a um procedimento cirúrgico para retirar um tumor. O velório está previsto para logo mais às 7h30 da noite na sede da Academia Amazonense de Letras, no centro de Manaus. Moacir Andrade teve sua arte difundida em mais de 70 países. Um de seus mais recentes trabalhos é o painel esculpido em madeira, retratando os símbolos da região amazônica e que está exposto no Comando Militar da Amazônia. O Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas adiou pela 4ª vez o julgamento do processo que pode cassar pela 2ª vez este ano os mandatos do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. O processo estava na pauta de hoje do TRE, mas foi mais uma vez suspenso. Dessa vez, o julgamento não aconteceu porque o juiz Henrique Veiga, que no dia 11 de julho pediu vistas do processo, não compareceu à sessão desta quarta-feira. O magistrado foi um dos 4 juízes que já votaram a favor da cassação do governador e do vice. Nesta ação de investigação judicial eleitoral, José Melo e Henrique Oliveira estão tecnicamente cassados pelo TRE com 4 votos a favor e apenas 1 contra. O único magistrado que falta votar é o juiz Felipe Turi. Entre as irregularidades apontadas no processo estão o uso de imagem institucional do governo do Amazonas na campanha pela reeleição de José Melo, tratamento odontológico em troca de voto e o reajuste salarial de servidores públicos em período eleitoral. O TRE informou que o processo deve voltar à pauta da Corte na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. E o desembargador Iedo Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, recebeu hoje na Câmara Municipal de Manaus a maior comenda oferecida pela Casa Legislativa, a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. A propositura foi aprovada em 2013, mas a cerimônia de entrega foi esta manhã. Autoridades civis e militares estiveram na Câmara Municipal esta manhã para homenagear o desembargador Iedo Simões de Oliveira. Ele foi agraciado com a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, a maior honraria concedida pela casa. A Câmara hoje homenageia o jurista, o magistrado, aquele que completa esse ano 37 anos de magistratura. Medalha essa, honraria essa aprovada em 2014 e tivemos contratempos de agenda de ambos e na singela homenagem há poucos dias do importante desafio que vai ter o presidente Iedo à frente do TRE. Então a Câmara hoje, na manhã de quarta-feira, cumpre seu papel. Iedo Simões é amazonense, nascido em Manaus e pai de 4 filhos. Já trabalhou no interior do estado como juiz nas comarcas de Barcelos e Itacoatiara, mas foi em Manaus que ele se destacou no meio jurídico. Em 2005, chegou ao cargo de desembargador por merecimento, após 25 anos de magistratura. E este ano foi eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu considero esta homenagem a maior homenagem que eu já recebi na minha vida, que é a homenagem da minha cidade, da onde eu nasci, a cidade que me deu a oportunidade de eu crescer, apesar de ser filho de um operário. Então, de chegar onde eu cheguei e realizando e continuando a realizar por essa cidade. Agora o assunto é agronegócio. O Amazonas não é um estado reconhecido nacionalmente pela produção de leite. Porém, alguns municípios se destacam no setor como Careiro e Altazes. Mas um projeto do SEBRAE vem estimulando a criação de vacas leiteiras no município de Presidente Figueiredo como forma de diversificação econômica, principalmente por conta das constantes quedas na safra do cupuaçu. E enquanto alguns setores vêm sofrendo os impactos da crise, por lá o resultado tem sido positivo. Terra das cachoeiras, do galo da serra e também dessa fruta que dá nome à principal festa do município de Presidente Figueiredo. Foi nesta pequena cidade, distante a 107 quilômetros de Manaus, que o sabor exótico do cupuaçu saiu daqui para ganhar o mundo. Mas nos últimos anos, o plantio da fruta vem diminuindo por conta de uma praga na lavoura. A economia local, é claro, sentiu e foi o momento de repensar a vida financeira de quem mora aqui. Das plantações para o pasto verdinho, a fazenda do seu Raimundo Rocha, que morou em Manaus durante 40 anos trabalhando no comércio da cidade.
Hoje ele leva uma vida sossegada aqui pelo distrito de Baubina. O aposentado e pecuarista, assim que deixou a cidade grande, tinha um sonho. O meu sonho era me aposentar e viver num sítio, criando animais, como eu estou criando hoje. Mas eu cheguei aqui, eu não tinha a mínima noção de criar gado. Seu Raimundo faz parte de uma nova safra de moradores que não enxergam mais no cupuaçu a melhor fonte de renda. O motivo do sorriso do fazendeiro está no campo, pastando e produzindo muito leite. E nem são tantas cabeças de gado que ele tem. Eu cheguei aqui a ter 80 cabeças de gado e não produzia nem um terço do que hoje eu produzo com 10 vacas. Mas o segredo de um bom resultado na produção de leite não se dá 100% por conta da estrutura da fazenda ou da raça do animal, mas sim pelo alimento que ele vai consumir. Esse capim aqui, por exemplo, é o capim Mombaça. Ele tem aproximadamente de 16 a 17% de proteína. Essa proteína que o animal consome vai influenciar diretamente na quantidade e qualidade do leite. Na fazenda de Seu Rocha, como é conhecido na vizinhança, capim não é plantado de qualquer jeito. A orientação é dada pelo técnico em agropecuária da prefeitura da cidade. Foi preparado o solo, foi feitas as correções, a calagem, né, com calcário, que é muito importante aqui nessa região principalmente, né? Então foi feito o plantio do capim. O capim Mombaça leva em média 24 dias para ficar pronto para ser consumido. Por isso, as vacas são inseridas em um manejo de alimentação. Todo dia, um pasto novo é preparado. E tem um detalhe, a maior parte da alimentação é à noite, quando o calor dá uma trégua e o animal fica bem mais à vontade. Cria um hábito nela dela pastejar à noite, que pasteja em torno de 25, 24 graus, que fica mais agradável para ela. Aqui pela fazenda tem vaca produzindo até 12 litros de leite por dia, isso ainda nas primeiras gestações do animal. A probabilidade é a quantidade aumentar no futuro e o tanque de resfriamento ficar cheio. O controle de tudo que acontece na fazenda é importante para a continuidade dos planos de Seu Rocha. O senhor está feliz? Bem feliz, que nunca é demais, eu estou bem feliz. Me sinto hoje até orgulhoso. O programa Balde Cheio do Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Presidente Figueiredo, tem levado a diversos pecuaristas conhecimento e dicas de onde investir. Sala de ordenha simples, mas bem higienizada, tanque de resfriamento, ordenhadeira mecânica, equipamentos que podem garantir a qualidade do leite. Dependendo do ciclo das vacas, o pecuarista já consegue tirar mais de 100 litros de leite por dia. Vende quase tudo para a indústria de laticínios aqui pertinho. O quase tudo é porque uma parte vai para a queijaria da família. Das mãos da Dona Graça, um queijo coalho tipo A, um dos melhores produzidos na região e com características que podem muito bem ganhar certificação de padrão de salubridade exigidos por órgãos de segurança alimentar. Padrão de qualidade desde o capim que o animal se alimenta até o processamento do leite. O mineiro José Mário tem consciência disto. Ele chama de tecnologia do campo, o investimento que faz. Com tecnologia hoje está tentando instalar para mudar e acrescentar mais essa economia no município, né? E com certeza isso já está tendo um resultado muito bom. Durante os 40 anos no Amazonas, seu Zé Mário sempre trabalhou na criação de gado. Nos últimos 3 anos entendeu que precisava avançar, não apenas com as 600 vacas que tem, mas começar um audacioso projeto, a fábrica de laticínios dentro da própria fazenda. Foi aí que a diversificação da economia precisou de um incremento. Produtores locais começaram a perceber que o leite poderia ser a saída. E está sendo. Agora existe por aqui indústria como essa, onde foram investidos 2 milhões de reais. Daqui saem iogurte, queijo e bebida láctea. Hoje nós estamos praticamente com 25% da nossa capacidade ainda, né? Na produção da indústria. Então nós temos ainda aí 75% para crescer ainda. Principalmente a questão do leite tipo A, com leite com qualidade, com padrões que o Ministério da Agricultura exige com relação à qualidade de leite, né? Os números da Secretaria de Produção Rural de Presidente Figueiredo comprovam que o programa tem ajudado a avançar de forma acelerada a produção leiteira. No ano de 2012, por exemplo, no distrito de Baubina, eram produzidos em média 410 mil litros de leite por ano. Já em 2015, a produção saltou para 613 mil litros. E no primeiro semestre deste ano, mais uma boa notícia, 690 mil litros.
A quantidade de produtores que nós temos hoje aqui em Presidente Figueiredo, que aderiram ao projeto com produção de leite, vai fazer com que o laticínio aqui aumente essa capacidade de produção e ofereça mais produto lá no mercado de Manaus. O sorriso no rosto é de quem investe no campo e isso reflete no tanque cheio de leite e aos poucos o desejo de transformar a vida vai se tornando uma realidade. Bacana, né? O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.